Olá, eu sou a Aline Fonseca, fundadora da Waste Data e da Negócio Circular, e hoje nós estamos aqui para o terceiro episódio do Dado ao Impacto. Eu sou uma mulher branca, tenho 45 anos, os cabelos loiro escuro, estou vestida com um vestidinho preto, um blazer azul e calçando uns sapatinhos pretos. Também tenho os olhos verdes. Hoje eu vou receber aqui a Leice Garcia e vou pedir que ela também se apresente, faça a sua apresentação social. Seja bem-vinda, Leice. Obrigada, Aline, e olha, é um prazer enorme estar aqui com você, né, nessa iniciativa tão importante, conversar sobre temas que têm relação, né, com sociedade civil, com a nossa vida, com a qualidade da nossa democracia. Então, eu sou uma mulher de 70 anos, tenho cabelos grisalhos, encaracolados, e curtos na altura da orelha. Estou vestindo um macacão preto com um blazer branco e tenho olhos cor de mel, a pele é clara e estou calçando botas, e sou uma mulher de estatura pequena, né? Então isso também é importante para que as pessoas me enxerguem. E como sou uma mulher pequena, tenho orelhas pequenas e estou usando um brinco de pérola muito pequenininho. Ah, que legal, Leice. Ótima descrição, viu? Eu estou muito feliz em receber você aqui. Você, para mim, representa uma mulher muito inspiradora, com uma trajetória muito linda, e eu tenho certeza que hoje eu vou ter oportunidade de conhecer melhor ainda essa trajetória. Só para contar para vocês, eu já conheço a Leice Garcia de um projeto que a gente participa junto, que é o projeto do Observatório Social de Belo Horizonte e Brumadinho. Ao longo da conversa, a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre esses projetos, né? Mas vamos lá, Leice. Nós nos conhecemos, né, no grupo do NUPEGS, da PUC Minas, né? Inclusive lá nós temos um mentor muito bacana, que é o professor Theo, né, o professor Armindo. E a gente teve a oportunidade de fortalecer a nossa parceria, eu tenho certeza que você se lembra, em 2022, quando a Waste Data começou a receber os primeiros desafios de barreiras de acesso à informação. E você foi uma pessoa muito determinante, que nos trouxe escuta, né? A gente trocou muito aprendizado, a gente foi se conhecendo ali a partir daquele momento, né? E foi, inclusive, indicando caminhos. Eu lembro uma vez que estava acontecendo um evento da CGU online e você mandou para mim, e era bem naquela época, bem polêmica, né? E eu entrei naquele material, né, que estava naquele evento online e acabei assisti alguns trechos de algumas palestras, peguei contatos de alguns professores e de alguns palestrantes também, mostrei a situação do nosso caso, inclusive algumas reverberaram até com a atuação do Fiquem Sabendo, que é uma instituição que tem um papel muito importante na liberação de acesso à informação. Mas isso é papo para outra hora, né? Eu só queria trazer um recorte de como foi, né, essa nossa aproximação, da qual eu me sinto muito feliz e grata, e se Deus quiser nós vamos só dar continuidade, né, com os trabalhos também que a gente tem aí dentro do Observatório Social, do qual eu estou lá também como voluntária. Mas, Leice, conta um pouquinho mais sobre você, sua trajetória, o seu trabalho. Por favor, a palavra é sua. Então, Aline, eu acho que a gente se encontrou, né, na vida por esse interesse que nós duas temos de contribuição com o espectro da sociedade civil, com aquilo que interessa ao bem comum. Eu acho que foi bem esse o nosso viés pelo qual assim, a gente acabou se encontrando. E, para mim, essa característica, ela vem pela minha história de vida. Então, eu sou filha de agricultores familiares, estudei, então, em universidades públicas, fiz a graduação aqui na UFMG, fiz mestrado na UFRJ, né? Depois acabei me enfrentando, obviamente, a década de 80, que foi considerada a década perdida, né, em termos assim, de
da economia, dos desafios, e o desemprego naquela época foi muito grande, mas para mim foi uma sorte, porque aí eu fui fazer mestrado, mexer com pesquisa, então eu saio da engenharia, que foi minha graduação, e vou lidar com os dilemas das disputas de interesse em sociedade. Só uma pergunta, você se formou em qual engenharia? Engenharia química. Que legal, não sabia. Isso me ensina a olhar a vida, né, com os olhos muito mais profundos, ou seja, eu não gosto do aparente, eu vou para dentro que legal. Né, das estruturas. E aí, com o mestrado e depois com o doutorado, eu comecei a olhar para dentro das estruturas sociais. Uhum. E o que significa isso, né? Verificar como é, assim, a grande pergunta é, por que as coisas são como são? Uhum. Como que as decisões são tomadas? De onde sai tudo isso, né? Então, eu tive essa oportunidade, tudo relacionado com as escolas, com o setor público, e não foi por outra razão que eu também, na hora de trabalhar, claro, não posso negar isso, que o mercado estando mais fechado para a engenharia me favoreceu, né, a pressão concurso público. Passei para analista de finanças e controle, agora auditor federal de finanças e controle, né? E trabalhei por mais de 25 anos na Controladoria Geral da União. Que legal. Então, controle institucional, controle do gasto público, buscando colaborar tanto para a eficiência da política pública, para a transparência dos dados, uma vez que toda a década, ali final da década de 90, início da década de 2000, a estrutura da administração pública federal passou por uma intensa mudança, em que os pressupostos da modernização do Estado estavam colocados à mesa, sabe? Então, assim, havia uma ideia, e a gente acreditava muito nisso, né? Quando eu digo a gente, eu estou dizendo os servidores públicos comprometidos com essa causa. A gente acreditava que a gente ia mudar o Brasil, que a gente ia mudar, trazer muito mais eficiência para resultados para as políticas públicas, ética para as relações entre administração pública e mercado, e uma outra condição de uso dos recursos públicos. E naquela época, né, o Brasil começou a assinar as grandes convenções contra a corrupção. Então, corrupção entra na pauta e também coincide que sociedade civil, né, passa também a olhar para esse mesmo espectro. Eu quero uma administração pública que realmente faça, né, aquilo que ela promete, que entregue os resultados. Mas é toda a sociedade civil? Claro que não. Nós estamos falando aí no final dos anos 90, da Marribo, lá de Rio Bonito, em São Paulo, que, no fundo, estava profundamente incomodado, assim, os fundadores estavam profundamente incomodados com os desvios de recursos públicos. Nós estamos falando do Observatório Social de Maringá, em 1996, que era um grupo da Receita Federal também muito incomodado com aquilo que eles achavam que era o uso indevido do trabalho que eles tinham para a Receita Pública, né? E o Observatório Social do Brasil, em 97, que aí já é um grupo de mercado, assim, preocupado também com o bom uso do recurso público, mas voltado muito também no interesse de garantir que as licitações fossem feitas seguindo mais o ordenamento jurídico. Então, o caldo, né, onde eu me formo é esse, né? Eu diria para você que só tem mais um elemento nessa história, que foi uma viagem. Em 2014, eu fiz uma viagem para a Noruega. Minha filha estava no intercâmbio, e eu falei, não, frio é demais para essa moça de 18 anos, deixa eu ir para lá. Um mês depois eu fui,
E ela estava ótima, adorando, e na verdade a gente foi procurar aurora boreal. Olha que legal. Fomos então para o norte da Noruega, e eu já estava encantada, assim, como as coisas funcionavam lá, como eu via uma relação de muita confiança. As pessoas não tinham exatamente uma preocupação se perdia uma carteira, se esquecia uma máquina fotográfica no metrô. Havia uma sensação de que, eu vou encontrar, né? Mas o divisor de águas foi mesmo no retorno. Eu estava na última cidade antes do Polo Norte, Tromsø, e nós pegamos um ônibus comum que ia do lugar que a gente estava, da pousada, até Tromsø, 50 quilômetros. Era como se a gente fosse daqui a Brumadinho, por exemplo. E aí, menina, o que aconteceu? De repente, eles param na porta do que eu entendi que era uma escola. E 2 adultos abriram a porta e várias crianças, cerca de 10, de 5 a 10 anos, entraram no ônibus, sozinhas. A temperatura lá fora era de aproximadamente 20 graus negativos. Meu Deus. Qualquer pessoa, não só uma criança, qualquer pessoa que ficasse, né, desguarnecida numa temperatura dessa, teria uma tragédia. Com certeza. Né? E eu vi o ônibus, então, voltou ao seu caminho normal, ao longo do Mar do Norte, e de vez em quando ele saía da estrada, parava de frente a uma casa isolada, a criança descia, e o motorista esperava a criança entrar dentro de casa e ir embora. Ou seja, não tinha um adulto na porta, não tinha nenhuma expressão de medo, era só confiança. Naquele momento eu pensei no Brasil. Que né? contraste, né? No contraste. Por exemplo, na fragmentação social que a gente vive, que nos leva a ter medo de todos e não ter a menor confiança, né, nos pares ou naquilo que... Eu falei, não, algo precisa ser feito. Então, naquele momento, eu resolvi me aposentar, que estaria próximo, e trabalhar, né, me juntar a outras pessoas e trabalhar para fortalecimento da sociedade civil, que eu acho que é a única forma de nós produzirmos mudança de sociedade. Que bacana, Leice. É isso. Que bacana. E aí, é a partir, então, de 2014, 2015, que surge o Observatório Social? O ele Observatório vem mais vai à frente? surgir em 2017. Final de 2016, 2017. Eu, assim, vim para... Em 2015, eu estava responsável pelo controle interno. Eu era chefe do controle interno do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A CGU, ela coloca à disposição dos ministérios algumas pessoas, né, que a CGU considera indicada e o Ministério também entende que tem uma qualificação para chefiar seus controles internos. Então, eu estava com a ministra Tereza Campelo, na época. Né? E aí, isso foi em 2014, aí eu falei, não, falei com a ministra Tereza em 2015 que eu iria retornar para Belo Horizonte, que era onde eu pretendia morar depois de aposentada, mas que eu faria isso já no próximo ano. Em 2015 eu vim para cá e aí comecei a trabalhar com a área da CGU voltada para controle social e fomento à participação social. Então, isso acontece em 2015. Em 2016, a gente começa a criar os observatórios sociais aqui. E os observatórios sociais, eles são construídos a várias mãos? Quem são as pessoas também que te apoiam nesse projeto? Como foi? Conta um pouquinho dessa história do observatório para a gente. Então, em 2016, a CGU estava com uma ação, um projeto, né, de fomento à criação de observatórios sociais, muito na linha do Observatório Social de Maringá e do Observatório Social do Brasil. Né? Então, o espectro desses observatórios é acompanhamento de compras públicas, acompanhamento de licitações e mobilização para fazer esse controle social, que eu diria assim, que
que tem um ar de auditoria cidadã, fiscalização social, é um pouco nessa linha, sabe? Então, esse foi o ponto original. Mas quando a gente foi criar aqui os observatórios sociais de Belo Horizonte, fizemos 4 pilotos e 2 que vingaram foi de Brumadinho e de Belo Horizonte, né? O que aconteceu foi que a cultura local influi muito, sabe? Então aqui já existia, Belo Horizonte tem muita participação social. É uma cidade que junto com Porto Alegre criou, né, esse grande instrumento de participação social que é o orçamento participativo. Que bacana. Então aqui, quando a gente foi criar o observatório, decidir os estatutos, quer dizer, todos os movimentos sociais ali, que vinham muito ligados a conselhos, conselho de saúde, de assistência, eles vieram também para essa iniciativa, e aí a gente acabou criando observatórios com muitas ações, ou com muito foco na cooperação em políticas públicas, que os conselhos também fazem. Então, acompanhamento do orçamento virou do ciclo orçamentário, né? Na verdade, desde a elaboração da lei orçamentária, passando pela execução e indo para a fase de prestação de contas. Então, por exemplo, você tem uma ideia, nesse momento, este ano é que nós estamos formando o grupo de acompanhamento de licitação, quando há 10 anos o grupo de acompanhamento de políticas públicas, de orçamento, ele vem com atuação muito fortalecida. Então, a gente formou aqui na região metropolitana um novo formato de observatórios sociais. E parece que a gente está tendo bons resultados, eu acho. Com certeza. E você vai ter muita coisa legal para contar para a gente, inclusive das perspectivas de futuro do observatório. Essa questão também, né, a parceria com a UENG, né, com a universidade, que é uma ponte importante, inclusive nesse aspecto de inspirar, né, os estudantes que estão ali com a gente, participando dos projetos, das discussões e pensando projetos juntos conosco, né, e inspirando pessoas para o futuro, né, Leice, porque a gente não vai estar aqui para sempre, né, então a gente só está no caminho e semeando, né, novas mentes para que elas possam dar continuidade a um trabalho belíssimo, né, que você tem construído aí, muito bacana. Então tá. Leice, você já falou aí um pouquinho, né, da sua história de vida, da sua trajetória, sua bagagem profissional, né? No aspecto das discussões centrais, né, do Observatório Social, a gente sabe, né, que existem vários problemas, né, que a gente enfrenta nessa ordem social, e acaba que a sociedade civil, ela precisa intervir, né? Ela precisa intervir nessa lógica e é justamente isso, né? Traz um pouquinho de clareza, então, com relação a essa atuação do observatório e como ele se conecta com os interesses da sociedade civil, o que ele desenvolve enquanto projeto. Bom, Aline, essa questão ela é central e extremamente importante, mas ela é complexa demais, né? Porque primeiro a gente tem que pensar o que é sociedade civil. De um ponto de vista muito, eu diria, simplificado, a gente divide, né, o nosso cenário, né, entre Estado, mercado e sociedade civil. Uhum. Isso é uma simplificação, porque a gente precisa simplificar a realidade social para que a gente consiga pensar até sobre ela. Mas quando a gente diz, assim, sociedade civil, o que é mesmo que a gente está falando? Quem que é sociedade civil? Devem existir várias camadas ali, né? Pois é, esse é um tema muito estudado e agora, né, eu diria aí, nos últimos 10 anos, ele volta com toda a força, ou seja, você tem, normalmente se apresenta uma certa homogeneidade de interesses como sociedade civil e não há exatamente, tem muita fragmentação mesmo, né? Então eu diria que quando a gente está pensando nesse problema,
talvez, eu acredito, que seja mais interessante a gente pensar, por exemplo, em enxergar o campo de poder. E você tem no campo de poder, por exemplo, continuando a simplificação, nós teríamos o Estado muito bem organizado, que é o que diz o que pode e o que não pode, e que tem estruturas para isso, né? Burocracia, justiça, etc. Você tem o mundo da política, que faz as disputas para a definição de pactos. Você tem o mercado, que cuida da produção e que, na verdade, negocia muito, tanto com os políticos quanto o Estado. E você tem o que a gente chama de sociedade civil, que, na verdade, nunca foi algo muito, assim, junto, como é o caso do Estado, mercado, né? Você tem os grandes empresários, aqueles que definem, que conversam, pegam o telefone e ligam para um chefe de um poder executivo, legislativo, e tem essa força, né? Sociedade civil, assim, é muito mais complexo do que isso. Então, o que nós temos, quando a gente pensa em algumas lutas, quase como num ecossistema. Então, você vai tendo atores que se juntam em torno de algumas lutas, e aí, de repente, você tem alguém do Estado também lá, alguém da sociedade civil, do mercado também lá. Então, eu diria que são ecossistemas que se formam em torno de grandes questões que estão, né? Eu gosto dessa visão e gosto especialmente de uma visão assim de que é muito da sociologia, que é da relação entre tudo isso que nós definimos como é que a realidade social tem que ser. Então, quando a gente, por exemplo, pegando o problema do espaço público, né? Ou seja, da decisão pública, qual que é a nossa certeza? É que nós só vamos mudar o formato como o Estado faz tudo o que faz, com forte influência do mercado, se a sociedade civil conseguir disputar com o mercado e conseguir pressionar os espaços constituídos, que a gente constituiu, que estão assim garantidos por lei. Então, você tem dois movimentos, um de expansão desses espaços e o outro de preparação de grupos de resistência para disputar esses pontos de vista. Então, basicamente, o que o observatório faz é instrumentalizar e, ao mesmo tempo, mobilizar, tentar fazer com que, eu acho que a gente tenta fazer com que as pessoas compreendam por onde passa a possibilidade de gerar o bem comum. A possibilidade do bem comum, ela não está dada. Ele não vem se a gente, enquanto sociedade civil, não disputar tanto com o Estado quanto com o mercado. Tem uma professora chamada Lisa Herzog, que eu gosto muito, é uma alemã, e que ela fala que essa realidade que essa realidade não é apenas dos países em desenvolvimento, por exemplo, ou de democracias imperfeitas, né, como a gente pode falar, de dividir o espectro das democracias. Então, assim, ela chama atenção que o projeto, que a gente passa a acreditar que a democracia é uma melhor forma de garantir o bem comum, mas que, no fundo, o que a gente tem é um processo democrático, quando a gente tem um país que elege essa forma de governo, que vai depender muito das disputas que se faz ali dentro. Então, ela costuma dizer que a gente precisa fazer com que a informação correta, a informação do que chegue ao cidadão comum. Que esse é um grande dilema. Existe uma assimetria de informação extremamente elevada, sabe? Entre quem está no governo, quem está no mercado e nós, cidadãos comuns. Então, eu gosto de pensar a sociedade civil
como um conjunto de cidadãos comuns que precisa se articular, porque o futuro da democracia, aí eu acho, depende da gente que tem efetivo interesse naquilo que é o bem comum, o bem de todos. Quem está no Estado vai ficar muito encantado com a própria ação, e quem está no mercado está disputando muitíssimo o seu patrimônio, o lucro, etc. É sempre uma história de luta mesmo, né? É uma história de luta, e ela não acaba. Exatamente. Eu acho que essa é outra conclusão, Aline. Ela não... É verdade. Quando eu tenho acompanhado ultimamente, tá acontecendo, né, lá em Belém a COP30, né? E ela vai muito de encontro a tudo isso que você fala, né? Porque é esse espaço, inclusive, de disputa, e onde públicos, né, de diversas origens e interesses, né, tentam ser ouvidos e colocam ali as suas forças também, né? E é muito importante, né, Lacey, a gente discutir essas pautas, principalmente hoje a COP30 ela está num aspecto muito conectado, né, com o desenvolvimento sustentável, né, a gente realmente está aí tentando pactuar questões relacionadas a essa questão do aumento da temperatura global, que é um problema crítico e que só vai agravar ainda mais, né, os eventos climáticos, né. E as populações mais carentes, elas que vão sofrer mais ainda com esse impacto, né? Então, momentos como estes são muito importantes, mas, assim, alguns reflexos que eu tenho sentido, né, nas discussões que estão sendo colocadas e o que eu tenho acessado pela mídia, é que a coisa não vai caminhar como deveria. E aí a gente vai sofrer muito com isso, né? E aí só vem esse sentimento que nunca acaba a luta, né? E, na verdade, é aquela sensação, a gente precisa se fortalecer e a gente precisa também conscientizar através do nosso saber, do nosso aprender, né? Compartilhar esse aprender com outras pessoas para que elas também se mobilizem, né? Só que, frente a isso também, a gente enfrenta várias barreiras, né, Lacey? Eu estou na universidade como professora convidada em algumas instituições de ensino e eu vivo numa bolha. Então, a bolha com a qual eu convivo são pessoas que têm um nível de escolaridade maior. Mas existem outras pessoas que vão ter muita dificuldade de acessar determinados tipos de conhecimento, e aí eu acho que a conscientização fica até muito mais difícil, né? E o que eu acho bacana no projeto do Observatório, e agora falando, né, do seu papel, você também está presidente do Observatório, né? Sim, eu sou presidente do Observatório Social de Belo Horizonte e sou vice-presidente do Observatório Social de Brumadinho, né? Aline, assim, a luta que a gente fala, ela, assim, é uma luta para a definição da realidade social. Então, se a realidade social ela é construída todos os dias, a luta ela vai existir todos os dias para sempre. Para sempre. Então, a ilusão de que algo vai ser feito como está prometido de ser feito, ou então, conforme a gente imagina que seria, até racionalmente, ou a ciência diz que deve ser, as coisas não acontecem dessa forma, né? As coisas resultam. Eu costumo dizer que a realidade é soberana, né? A realidade é soberana e a gente tem que chegar nela, sermos capazes. Então, uma coisa que é definitivo é assim, quais informações a gente realmente precisa para atingir o objetivo que a gente quer. Então, assim, você tem, por exemplo, você falou da luta ambiental. Então, podemos dizer, por exemplo, que uma sociedade civil que se junta, ela consegue resultados na disputa por algum objetivo que ela queira. Vou te falar, por exemplo, agora o pessoal do movimento das árvores acabou, né, eles ganharam o ano passado né, uma promessa do prefeito, né, de que
uma área que estava em disputa, uma área super importante para 10 bairros de Belo Horizonte, que fosse feita a desapropriação para a transformação numa área de preservação. Então, eles conseguiram isso, como vários outros movimentos de sociedade civil conseguem, disputando ou procurando a influência de políticos, etc., conseguem, sim, vitórias. Uhum. Mas essas vitórias elas vão ficar muito mais fortalecidas, e eu acho que esse grupo conseguiu o que conseguiu porque teve acesso a muitas informações. Como é que está estruturado o governo? Quem são as pessoas de mais influência? Quais são os grandes problemas que, por exemplo, se aquela área fosse transformada numa área imobiliária, que aquilo acarretaria? Qual o custo? Qual o orçamento da cidade, né, que pode ancorar essa ação, esse projeto? Então, assim, quando os movimentos se juntam e trocam saberes, que é o que você estava falando, todas as possibilidades se abrem. Sim. Então, a parte do observatório não é jamais disputar algo que interessa à política pública. A gente pode até apoiar, como a gente apoiou esse movimento, como a gente apoia os movimentos de saúde, de assistência social. Mas, assim, o que a gente realmente vai trazer de contribuição é a análise do gasto público, análise das receitas, de onde vêm os recursos e para onde vai. E os recursos estão sendo usados da melhor maneira? E como eles se relacionam com o resultado das políticas públicas? Isso é o que a gente tenta aprender. E, por isso, os dados são extremamente importantes. E Leicy, é muito legal você já trazer essa questão relacionada aos dados, né, e ao que pode ser feito com eles. E aqui vale a pena mencionar o ODS 16, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 16, que traz para a gente, né, paz, justiça e instituições eficazes. Uma das metas estabelecidas, né, mesmo que de forma indireta ao ODS 16, e que impacta nessa realidade dos dados, é a lógica de governo aberto, né? E você, inclusive, né, como servidora pública por muitos anos, você acabou participando e ajudando a construir também esse processo de governo aberto. Nesse sentido, você que acompanhou esse processo, conta pra gente como foi. Então, Aline, eu penso que, bom, o projeto de governo aberto ele vem com mais força quando o Brasil e os Estados Unidos criam, né, a rede de países que passam a defender, sim, governos abertos, né? Cria uma plataforma, hoje mais de 150 países, né, aderiram, e você tem cidades também que estão aderindo e tal. E realmente eu estava no governo, né, no governo federal, quando o Brasil, ali foi em 2010, basicamente os efeitos começaram em 2011. Então, eu trabalhei no primeiro plano brasileiro de governo aberto. Segundo, eu acho que eu cheguei a participar um pouquinho do terceiro. E assim, Aline, eu acho que essa iniciativa ela é extremamente importante, assim como foram importantes todas as iniciativas de base que nos deixam ser um país em que dados a gente tem, entende? Organizados. Então, a gente, ali na década de 60, de 80, na verdade, né, 86, a gente teve o CIAF, né? Depois, no início dos anos 2000, a gente teve a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela traz uma perspectiva muito forte de organização de dados financeiros, né? Depois, em 2009, a gente tem a Lei da Transparência, que diz que a transparência precisa ser ativa, precisa estar no site, né? Os dados orçamentários, financeiros também. E depois a LAI, em 2011, né? Quer dizer, você tem aí
aí a lei realmente consagra, né, a forma que, em termos assim, da obrigação, o dono do dado precisa disponibilizar para qualquer pessoa que tenha interesse, né, em lidar. Mas aí, eu acho que encantados com esse arsenal de coisas e com o governo aberto, que entra exatamente nesse momento, aí lá, a gente passa a olhar como, nossa, agora a gente tem transparência, nossa, agora a gente tem governo aberto. Mas, no fundo, não existe exatamente isso, né? Os governos, eles são fechados, né? Assim, a gente tem o direito de, mas aí a gente está falando da luta. Qual a lógica? A lógica de governo é dizer o seguinte: eu faço o certo. As minhas escolhas são em cima da lei, em cima do saber técnico, do fazer, da burocracia, etc. Eu estou ancorado na escolha política, que é aquele em quem a população confiou o mandato, né, tem essa prerrogativa, tem essa legitimidade. Então, essa é a lógica do Estado. Eu sei o que deve ser feito. Portanto, é muito difícil para o próprio Estado realmente ser aberto. Então, é quase que assim, isso é muito sociologia, né? Uhum. Eu tenho uma representação, mas aquilo que vai dentro, ela é muito mais, assim, ela é, podemos dizer, diferente, pelo menos daquilo que está prometido. Então, Aline, eu de novo volto assim, eu acho que a qualidade do governo aberto, a qualidade da transparência vai depender da luta que aquelas pessoas interessadas, e quanto maior o número de pessoas interessadas no dado público, na informação correta, quanto mais pessoas tiverem esse perfil, mais a gente vai ter aí efetividade, né, tanto na transparência quanto no governo aberto. Sem isso, o governo vai continuar a agir de acordo com a sua lógica interna, Uhum. e não é por má fé, não é isso, sabe? Tem aquela brincadeira não, aquela paródia da tartaruga que está para atravessar o lago. Você lembra? E ela é assim, enganada por um escorpião que promete porque o interesse dele é o mesmo, mas no fundo, no meio do lago, o escorpião vai lá e pica a tartaruga e os dois morrem. Isso aqui é a lógica interna, né? Então, a criação da realidade social vem por aí, ou seja, nós vamos ter a transparência que a gente disputar. Estiver disposto, né? Ô, Leicy, e essa sua fala me remete a uma outra questão, né? Que foi a nossa trajetória de luta na Waish-Data, né? Inclusive foi por causa disso que a gente se aproximou muito, né? E eu sou muito grata por isso. E só contando um pouquinho de como isso aconteceu, em 2022, quando nasce, né, a Waish-Data, foi uma sucessão de sincronicidades, né? Eu estava desenvolvendo uma consultoria numa empresa de tratamento de resíduos, estava com uma turma em uma instituição de ensino em Belo Horizonte, uma turma de gestão de projetos numa pós-graduação, e meu filho estava aprendendo muito sobre dados, tecnologia, utilização do business intelligence, né? E algumas ferramentas que permitem isso. E em um belo dia, lendo uma política pública, né, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos Brasileiro, o Planares, eu vi uma determinada meta ali, né, e fui e entrei em contato com o órgão do meu estado para tentar entender aquela meta ali, né, aquela meta estabelecida principalmente relacionada a tratamento de resíduos de saúde. Porque a meta me intrigou, né? A meta estava lá 100% e naquele momento eu fiquei assim, mas já não é 100% porque é um resíduo perigoso, né? Entendo que resíduos hospitalares precisam ser tratados e não é. E aí eu entrei em contato com o órgão do estado pedindo uma informação e eu recebi outra informação. E foi muito interessante que naquela época eu recebi uma informação que tratava dores da consultoria, principalmente com relação a entender market share, participações de mercado, enfim.
E aí, aí naquele momento, né, a Aline, percebi muita oportunidade de inovação com aquela informação recebida do Estado. Só que, depois de um determinado tempo, né, aí como a gente percebeu a oportunidade, a gente começou a solicitar a informação, eu acho que isso causou algum tipo de desconforto ou preocupação, eu não consigo dizer, né, e precisar o que passou na cabeça das pessoas que estavam envolvidas com essa questão, mas em determinado momento o dado nos foi negado, né? E aí foi muito interessante, porque quando esse dado foi negado, a gente ficou meio desiludido, né, dentro da startup, a gente ficou meio triste, porque, poxa vida, né, a gente viu tanta oportunidade, e a gente sabia que aquilo ali seria uma oportunidade de inovação muito interessante em termos de modelo de negócio, e aí a gente superou, né, mas a gente entrou num amplo processo recursal, né, para ter direito a acesso à informação, por entender, né, que esse direito ele estava estabelecido, né, e foi muito legal que a gente foi construindo um aprendizado em relação a isso, e você mencionou aí algumas legislações muito importantes, e no aspecto do dado ambiental, sobre ele incide transparência máxima, por motivos óbvios. Como que a gente vai lidar com os problemas do desenvolvimento sustentável se a gente não tem dado para entender as nossas realidades, e para que isso influencie a inovação, a mitigação dos impactos, a resolução dos problemas em si, né? Mas, assim, o interessante é que essa negativa de dado, né, que veio do Estado, ela abriu margem para um aprendizado fantástico que ainda é emergente no Brasil e que a gente precisa, inclusive, estimular. Né, a gente precisa estimular que as pessoas entendam mais sobre o governo aberto, que as pessoas entendam mais sobre o seu direito e que essa vontade e essa sua crença que ali tem sentido aprofundar, é que elas travem essas lutas e elas recebam direito de acesso à informação, né? E foi muito legal que a gente bancou essa briga, claro que amparado por muitas pessoas, e você foi uma delas, né, você com certeza foi uma pessoa que me aconselhou muito e que acabou trazendo caminhos que me permitiram aí conectar com outras pessoas que foram contribuindo para que isso se concretizasse, né? Mas é tão engraçado, Leice, que a gente vem de um arsenal de legislações que vem sustentando essa questão do dado ambiental, que nasce na nossa Constituição, né? Lá no, se eu não me engano, no artigo 5, inciso 32 ou 33, a gente fala da importância, né? É mencionado o direito de acesso à informação. Claro que existem algumas particularidades, né, de acesso à informação, algumas que ameaçam a segurança da pública, enfim, né, mas a regra máxima da Lei de Acesso à Informação, né, da LAI, o seu princípio básico é a informação como regra, né? O acesso à informação como regra e o sigilo como exceção. Isso é um princípio fundamental, né? E quando eu fui entendendo, né? Quando a gente recebeu a negativa, eu fui compreendendo e eu fiquei com essa máxima na cabeça. Poxa, então eu tenho que entender esse caminho, aprender mais sobre ele, entender que estamos no nosso direito, e foi um amplo aprendizado. E é muito legal a gente observar como que o Brasil e o mundo, né, mesmo com as suas dificuldades, a gente está avançando para o entendimento da importância da transparência máxima, né? E aí, por exemplo, a gente começa na Constituição de 88, depois essa questão do dado ambiental, ela é fortalecida na ECO 92, com um dos princípios da ECO 92 fortalecem a importância, né, do dado ambiental. Depois tem uma legislação de informação ambiental que acontece em 2003, mas essa legislação ela vem com algumas barreiras que impedem, que no meu caso, poderiam travar a inovação, mas depois a LAI vem e desconstrói algumas coisas nesse sentido, né? Porque até ali existia uma questão, poxa, você pode ter a informação, mas você não pode fazer qualquer coisa com ela, né? E depois a LAI vem dando mais substância para essas questões e permitindo, né, que negócios possam surgir das interpretações várias que um dado nos permite. Claro. Né? E isso é muito legal. Eu lembro que em uma conversa
com você, há um tempo atrás, você acabou mencionando, né, que o Brasil ele pode ser considerado, inclusive, uma referência, mesmo que com suas dificuldades, nesse seu processo de abertura de dados. O que você tem para dizer para nós nesse sentido? Aline, eu falei que, na realidade, nós somos um exemplo, né, em ter uma base de dados em todos os setores absolutamente poderosa, em ter processos automatizados, sabe? Eu não diria que a gente pode ser considerado um país realmente modelo em termos de abertura dos dados, sabe? Assim, infelizmente, nós somos um país onde a lei escrita e a prática apresentam um certo espaço, sabe? Assim, não, em todos os países do mundo isso acontece, aqui no Brasil, assim, é maior esse espectro, né? Então, você estava falando nas dificuldades que você tem, isso foi recente. Sim, 2022. Nós estamos falando de 2022, né? Eu vou dizer, assim, que nós estamos falando de acesso a informações. E nós tivemos o exemplo que você trouxe da Waste Data, e eu vou trazer algo desse ano, por exemplo. Veja que Belo Horizonte, por exemplo, desde que o observatório foi criado, nós nunca tivemos os documentos das leis orçamentárias publicados em formato PDF. Sempre foram no formato que a lei exigia. Qual que é esse formato? Dados abertos, Word, Excel, dados em formato tratável por máquina. Tá? Esse ano, na hora está ainda em tramitação o projeto do Plano Plurianual 2026-2029 e da Lei Orçamentária Anual 2026. Por incrível que pareça, esses projetos foram publicados em PDF esse ano. Você acredita nisso? Acredito. Foram publicados em PDF. Isso no dia 2. Nós, no dia 4, pelo Observatório, encaminhamos um ofício para a Câmara, dizendo, olha, algo aconteceu, tem um problema, resolva lá. Não resolveram. Tivemos que ir para a primeira audiência no dia 13 de outubro, tá? Os documentos chegaram no dia 30 de setembro. No dia 13 de outubro, nós fomos para a audiência, sem acesso a documentos abertos, ou seja, nós não tratamos os dados. A gente não pôde comparar a proposta do plano plurianual com as propostas anteriores, que a gente tem tudo em Excel, dados abertos, está tudo tranquilo, então daria para nós fazermos isso e irmos para a audiência preparados para perguntar, né? Mas não somos só nós, os vereadores e seus assessores, porque quem tinha o dado aberto, não sei, dentro da Câmara, mas o que a gente viu na audiência pública foi uma participação baixíssima e eu acho que, assim, eu e mais 2 pessoas fizemos intervenção e a minha intervenção foi para dizer dos prejuízos à participação social, pedir urgência para publicar os dados abertos e prorrogar o período de sugestões, porque sem isso a participação social não seria possível, porque são documentos, Aline, PPA tem mais de 800 páginas de anexo de planilhas. Nossa, é muita coisa. E LOA, a Lei de Orçamentário Anual, mesma coisa. Então, assim, nós estamos diante de mais de 1.600 páginas em PDF. O que a gente vai fazer com isso em um curto período de tempo? Nada. No dia 13, ele prometeu, sim, que iria ser possível prorrogação. No dia 14, na hora da audiência do outro quadro de políticas públicas, porque tem dia 13 para 4 ou 5 políticas públicas, áreas de resultado. E no dia 14 seria para as outras áreas de resultado. Aí no dia 14 nós ficamos sabendo que não haveria prorrogação de prazo. Entramos com mandado de segurança. Tivemos uma liminar a nosso favor, que foi cassada uma semana depois. Nossa.
E agora estamos na disputa, vamos entrar com agravo. Então, assim, para você ver que a promessa de governo aberto, ela, mesmo para pessoas que entendem do dado, ela é difícil. Ainda mais para uma organização como o Observatório, que tem como norte pegar essas informações e traduzir para uma linguagem que todos entendam. Porque isso também é um desafio para o Estado. O Estado não vai conseguir. Se alguém vai conseguir traduzir as informações públicas numa linguagem que interessa ao cidadão comum, certamente tem que ser um grupo formado por gente de sociedade civil. Sim. E aí eu conto muito com vocês. Com certeza, eu estou muito animada com esse projeto, né, dentro apesar, assim, de estar num momento bem startupeira, né, na Waste Data, é um projeto que eu quero estar presente de coração, porque é minha contribuição também como cidadã, né, e eu não quero abrir mão disso, não. E acabo que eu estou contribuindo no projeto do Observatório com aquilo que a gente faz, né, dentro da Waste Data, que é trabalhar o dado, né, dentro da leitura e das interpretações que vocês trazem, né, a gente consegue converter aquele dado numa informação útil, acessível dentro dos públicos de interesse, né. Ô, Leice, é bem interessante isso que você traz, né, dessa questão aí da abertura de dados em Belo Horizonte, o que vocês enfrentaram. Só uma pergunta, porque eu realmente não me recordo. Vocês tiveram apoio do Ministério Público ou não? Então, a gente entrou com uma representação no Ministério Público, mas a gente ainda não teve resposta dessa representação, mas é como você falou, a gente vai aprendendo. Então, logo no dia 14, eu conversando com algumas pessoas, vi que o mandado de segurança ele seria mais efetivo. Mais rápido, né? Mais rápido. Como foi? Agora, logo depois, teve a liminar foi cassada, e aí entra-se sabe, Aline, uma visão muito clara para mim hoje, assim, que ela, muito em decorrência da atuação do Observatório Social de Brumadinho e de Belo Horizonte. Nós podemos, sim, mobilizar pessoas para defender o interesse público, juntar pessoas para fazer um trabalho voluntário, apartidário, né, como é o nosso, né? E a gente tem possibilidades de pressionar tanto o executivo quanto o legislativo para que, nas suas decisões, o interesse público, o bem comum, seja né, assim, a principal eleição por parte deles. No entanto, quando as coisas entram em disputa de verdade, sabe, a gente precisa que o Ministério Público nos auxilie defendendo o ordenamento jurídico como prática, como regra. Sim. Porque muitas vezes o Ministério Público ele vem com uma narrativa de que não cabe ao Ministério Público se envolver, né, especialmente no legislativo, ou fazer uma recomendação forte para o Poder Executivo. Então, tem uma questão aí, ou seja, é como se, por exemplo, o formato da divulgação das informações não fosse um aspecto tão importante. Mas a gente vê leis superiores falando disso. Sim. Então, como que não é, sabe? E aí entra também o judiciário. Por exemplo, na decisão que cassou a liminar, o argumento utilizado foi um pouco esse, assim, os prejuízos que acarretariam ao processo legislativo uma prorrogação do prazo de sugestões populares, eles seriam muito grandes em comparação com esse exercício do direito, como se esse direito fosse menor, sabe? Então, assim, a gente está demonstrando agora que o nível de participação foi muito menor
Em 10 anos, nunca houve uma participação tão baixa Nossa, de sociedade civil. Imagina. que absurdo. Que absurdo. Em 10 anos, nos anos de apresentação de um novo plano plurianual, que foi 2017, 2022, e agora, não, 2017, 2021 e 2025. Né? Nos 10 anos, esses seriam os 3 anos. 2017, teve cerca de 167 sugestões populares. Em 2021, 230, cerca de 230, e agora, em 2025, apenas 93. E os maiores interessados somos nós, né, Leis? E os maiores interessados somos nós. E o Estado também porque para o Estado... É importante ter esse olhar da sociedade, né? E é importante que o país avance. Agora, ao mesmo tempo que o Estado define regras, muitas vezes o próprio Estado solapa, permite que haja continuidade, né, de ações que deslegitimam o ordenamento jurídico. Esse é um problema sério. Por isso que no Brasil a gente pode dizer que ainda há um espaço demasiadamente grande entre a lei e a observância da lei. Isso causa um problema muito grave para o Brasil e é papel de todos nós, da sociedade civil, mas do judiciário, do legislativo, do executivo, caminhar para um novo pacto. Que país é esse que a gente quer? Sim. Essa é uma pergunta relevante. Porque se a gente muda, isso eu aprendi no meu pós-doc, lá com o Theo, no PEGS, né? Eu fiz um estudo comparado entre a mudança que aconteceu, o enfrentamento à corrupção que aconteceu na Suécia, ali no início do século XIX, a Operação Mãos Limpas na Itália, nos anos 90, e a Operação Lava Jato no Brasil, pensando nos efeitos, né? E eu concluí que, que essa visão de prender corruptos, que é a Operação Mãos Limpas e a Operação Lava Jato, nos leva a pensar que é o caminho, ele não é caminho de nada, porque você prende os corruptos, ou os corruptos que você conseguiu localizar naquele caso específico, rapidamente se mudam processos para eles ficarem mais eficazes também, tal como os processos investigativos, quanto a substituição de pessoas. Então, a questão não é o agente. E quando você estuda o caso da Suécia, você vê o seguinte, que foi ali quando a Suécia perde uma guerra para a Rússia e perde grande parte, perde a Finlândia para a Rússia. Na verdade, foi isso que aconteceu, né? E aí há um entendimento claro daquele povo que se eles continuassem agindo como eles agiam, e era uma sociedade muito corrupta, que provavelmente o Estado desapareceria. A sociedade sueca estava em risco. Então, eles fizeram um grande pacto e, em 25 anos, a sociedade mudou, todos os setores mudaram juntos. Agora, os grandes líderes, os grandes empresários, todos os núcleos que formavam o Estado participaram desse pacto. Ou seja, não era prender quem numa corrupção ou outra, mas sim pacto de que nós agiremos diferentes. Em 25 anos, Aline, você não encontra mais a corrupção como um problema endêmico, como uma questão sistêmica. Desapareceu. Então, eu acho que esse é o caminho de um grande pacto social. Nossa, Leice, muito interessante, viu? E esse fechamento com esse aspecto da corrupção e trazendo esse seu estudo é muito legal. Inclusive, depois eu gostaria de ler e você poderia disponibilizar para a gente, colocar também na descrição do podcast, para que as pessoas possam ter acesso a esse estudo. Leice, foi uma conversa muito boa. Eu aprendi muito com você e a sensação que eu saio é que a gente teria que, assim, pensar em vários outros temas, né? Porque dentro de uma conversa de 1 hora, a gente percebe
quantos assuntos merecem aprofundamento para a gente aprender com o tema e para a gente poder realmente, né, a partir disso, né, daquilo que a gente recebe, a gente levar isso para o mundo de alguma forma, né? E te agradeço muito, tá, a sua presença. Eu sei que você se deslocou lá de Brumadinho para estar aqui conosco em Belo Horizonte. Muito obrigada. Eu queria passar para as suas considerações finais aí. Aline, eu que agradeço. Eu acho que sim. Eu acho que esse é o meu primeiro podcast. Que legal. Eu nunca participei de nenhum. E acho que esse formato, ele precisa, sim, ser utilizado em processos de troca de saberes entre nós de sociedade civil, sabe? Então, eu acho que a gente pode, sim, começar a pensar num projeto, né, de um podcast, não sei, semanal, mensal, quinzenal, mas que tenha uma frequência e que cuide de temas relevantes para o fortalecimento da sociedade civil. Que se a gente quiser mudar o Brasil ou mudar o mundo, é a única forma, não vai ter jeito. Com certeza, através de nós, né? E sem guerras com as lideranças, não é guerra. É cooperação para que todo mundo chegue à conclusão de que o mundo melhor é o caminho para todos. Não tem jeito. Exatamente. Não tem outra escolha. Exatamente. Sensacional, Leice. Muito obrigada.